Olá, meu irmão, minha irmã, estudante da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos muito felizes de nos encontrarmos de novo aqui nesse sábado para estudar a nossa lição bíblica. Eu queria também fazer um agradecimento em nome de toda a equipe, em nome da diretoria geral que tem proporcionado esse momento para nós, de que o acesso aos estudos da nossa lição das últimas semanas foi algo assim exponencial, algo extraordinário. Nas últimas lições, nós estudamos as lições com mais de 20 mil pessoas que acessaram esse conteúdo e, de alguma maneira, tiveram suas vidas abençoadas, impactadas pelo estudo da Palavra de Deus. Que Jesus continue abençoando a sua vida nesses estudos e a nossa oração é que eles continuem sendo edificadores da sua vida em nome de Jesus Cristo. Como você sabe, todas as semanas nós recebemos aqui um novo convidado, ou um convidado, melhor dizendo, nessa temporada. E esse convidado ele é responsável em abrilhantar esse nosso estudo com os comentários a respeito do tema da nossa lição. Hoje nós estamos estudando a lição de número 4. E para conversar aqui com a gente está o pastor Alain, que é pastor da nossa igreja em Vila Medeiros. Pastor Alain, você pode dar aí a sua saudação aos nossos irmãos e irmãs, estudantes da Palavra de Deus que estão aqui conosco nessa manhã. Paz do Senhor, pastor Samuel. Quero cumprimentar também todos os irmãos e irmãs, expressando aqui a minha alegria de poder estudar a Palavra. A gente ama a escola bíblica e ter esse privilégio de colaborar com o aprendizado dos nossos irmãos é algo muito bom. Que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos falar sobre a vontade do nosso Rei, né? Que a gente possa aprender sobre isso e viver aquilo que o Senhor pede para todos nós. Né? Amém. Meus irmãos, nós já estudamos até aqui alguns fatos importantíssimos da vida de Jesus a partir dessa narrativa do evangelista Mateus. Nós já vimos, por exemplo, a família do rei, nós vimos estudamos um pouco a questão da encarnação de Jesus, como que isso se dá, como que isso se deu. Nós vimos um pouco aqui o início do ministério de Jesus a partir do seu batismo, a sua tentação no deserto e então a escolha dos seus primeiros discípulos. A nossa lição de número hoje, que é a lição de número 4, ela vai dar um passo a mais nessa narrativa do Deus conosco. E aí, a partir desse sermão chamado Sermão do Monte, nós vamos compreender um pouco mais de qual é a vontade, como disse o pastor Alain aqui para a gente, qual é a vontade do nosso Deus para a vida de todo aquele cristão, de todo aquele que é salvo e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Pastor Alain, o objetivo dessa nossa lição é apresentar o ensinamento do Sermão do Monte, que compreende um resumo do ensinamento de Jesus para a vida dos seus discípulos. Eu queria começar fazendo uma pergunta que eu acho que ela deve gerar aí muita curiosidade em todo estudante da Palavra de Deus. Por que esse trecho da Escritura é chamado de Sermão do Monte? Parece que aqui indica o versículo 1, né, do capítulo 5, começa dizendo que indicando o local onde Jesus ministrou aquele sermão. Ele estava na Galileia, perto de em um monte, onde ele assentou e começou a ensinar os seus discípulos. Os pesquisadores indicam que era um costume dos rabinos daquela época, quando tivesse que ministrar a um grande número de pessoas, esse era o local mais indicado, né? Era um recurso pedagógico, até um recurso acústico. Sim, que assim a pessoa pudesse ficar num local visível e que pudesse dessa maneira ministrar. Eles não tinham os mesmos recursos, né, que a gente tem hoje. Não tinha microfone, né? Não tem alto-falante como a gente tem hoje. Tem até um outro fato assim de Jesus, que está lá em Lucas, quando Jesus não tem monte, tem um mar. E aí ele entra no barquinho, se afasta um pouco. Né, também era um recurso acústico, era uma maneira de comunicar a multidão. Legal. Né? Então a ideia aqui, que o versículo 1 do capítulo 5 diz que era o local onde Jesus ministrou aquela pregação. Até um fato curioso que a gente poderia citar aqui, por exemplo, é que quando a gente vai para o texto paralelo
que é lá em Lucas, no capítulo 6, Lucas capítulo 6, o versículo 17, fala-se do mesmo sermão lá, só que lá aparece a palavra planície. E alguns até vão questionar, mas como que é isso? É o sermão do monte ou o sermão da planície? Alguns vão dizer que, na verdade, se tratava de um outro sermão. Só que quando você vai olhar o conteúdo, logo você percebe que é exatamente a mesma palavra, a mesma ideia, né? Então, é o mesmo conteúdo. Quando você lê ali o texto, você percebe que dá a impressão que Jesus estava a sós com os discípulos no monte, e ele está descendo desse monte e encontra com a multidão. Provavelmente num lugar, possivelmente até do mesmo monte, mas um lugar mais plano, né? Isso. Ele encontra com onde a multidão. Pudesse, como fosse um platô, né? Eu acho que Stott diz isso. Isso, né? um platô. Um platô, um lugar mais plano que pudesse juntar um grande número de pessoas. E ele usa esse local, ele está num lugar privilegiado, então ele pode ensinar, né? Assentado, e de fato, ele assim, ensina o texto a palavra. enfatiza a ideia de que era uma multidão, né? O texto enfatiza a ideia de que havia, assim, a gente não consegue mensurar o tamanho dessa multidão, né? Mas de fato o texto enfatiza que havia muitas pessoas. Então, para muitas pessoas você precisa de um lugar que a tem cena lembra o Sinai, né? Sim, quando com Moisés também ensinava no pé de um monte, né? Monte Sinai, era um lugar também em que as pessoas estavam numa planície e ele podia ensinar para aquelas pessoas. Legal. Então fica aí essa informação, né? Existem diversos livros, na verdade, escritos a respeito do Sermão do Monte, a respeito desse trecho mesmo da Escritura, né? E muitos desses autores, eles enfatizam algumas ideias que eu considero bastante interessantes, como, por exemplo, o John Stott, ele vai dizer para a gente que o Sermão do Monte, ele vai chamar o Sermão do Monte de a contracultura cristã, né? Dando essa ideia de que os ensinamentos de Jesus parecem andar na contramão do mundo, né? Martin Lloyd Jones, ele tem uma coleção de sermões que virou um livro, né? Que é uma explanação desse sermão do monte. E o Martin Lloyd Jones, ele vai dizer o seguinte, que o Sermão do Monte são as qualidades essenciais do cristão, né? Dando a ideia de que ali está imbuído todo o conteúdo necessário para um cristão seguidor de Jesus. Nós podemos afirmar que o Sermão do Monte é o resumo de todo o ensino do ministério de Jesus, entendendo assim, o ministério de Jesus é realizado ali efetivamente em 3 anos, e durante esses 3 anos Jesus ensina os seus discípulos, ensina os seus discípulos mais próximos, os discípulos que vão se agregando ali. E é interessante o fato dele iniciar esse ministério com essa explanação, que é uma explanação longa, né? É um texto longo, né? Essa explanação, a gente poderia pensar dessa maneira, é um resumo daquilo que o ministério de Jesus irá ensinar ali para os seus discípulos e para todos aqueles que querem segui-lo? Eu não conheço um texto mais profundo, mais desafiador das Escrituras do que o Sermão do Monte. Isso é um texto magnífico, né? que sai das palavras do Senhor Jesus, vem do coração dele, expressa a sua vontade, seu desejo para todos nós. Que é um texto de grande desafio para todos nós, praticarmos o que o Senhor Jesus ensina. Aí você citou alguns autores, né? Vão dizer que é a contracultura, né? Expressa algo que é contra o que é pregado pela sociedade, algo diferente, né? Para a gente entender o que o Sermão do Monte significa, seria importante a gente perguntar sobre o contexto em que ele foi dito, né? Até alguns autores que até comentam assim, se de fato Jesus pregou esse sermão bem no início do seu ministério ou não, sabe por quê? Porque no texto de Lucas, quando você lê lá o capítulo 6 de Lucas, capítulo 7, você percebe
que Jesus já tinha escolhido os discípulos e já tinha feito uma caminhada com ele. E Lucas, ele é mais histórico, ele procura estabelecer de forma mais cronológica os fatos da Bíblia, né? Então, Jesus já tinha escolhido os discípulos lá à frente, que ele conta esse sermão, já no capítulo 7. E vários episódios acontecem antes. Jesus já tinha feito uma caminhada com os discípulos. E já quando você lê no texto de Mateus, você percebe um pouco diferente esse fato. A impressão que se tem é que Mateus não está preocupado com o fato cronológico em si, mas com o conteúdo, com a mensagem. E aí, para a gente entender isso, por exemplo, nós poderíamos lembrar aqui o que foi estudado no capítulo 4 de Mateus, quando ele termina ali, depois da tentação, ele escolhe os discípulos. No capítulo 4, versículo 23, fala, um pouquinho antes, fala, o versículo 17, capítulo 4, fala qual era a mensagem de Jesus. A mensagem dele era: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E depois, no versículo 23, fala o seguinte: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando toda a enfermidade e doença entre o povo. Então, o contexto aqui é um ensinamento do reino, a implantação do reino. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus, o Messias, que é o rei prometido pelos profetas. Então, Jesus está implantando, como nós já comentamos em outras lições, implantando uma nova realidade, que é o reino de Deus. Deus é Senhor sobre o céu e sobre a terra, e Ele está estabelecendo esta realidade chamada, no Evangelho de Mateus, de um reino. Então é um reino, é um governo. E como qualquer reino que existe, como qualquer nação que existe, toda nação tem a sua constituição. Tem a sua constituição. E o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. Deus tem o seu reino, tem aqui o seu governo, e aqueles que querem ser cidadãos desse reino, que querem ser súdito desse rei, precisa conhecer a sua vontade, o seu querer. E essa vontade é expressa aqui, nessa Constituição, que é descrita aqui no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que a gente tem chamado aqui de a vontade do rei para os seus súditos. Eu gostei dessa ideia da Constituição, né? A ideia de, se você faz parte disso, viva dessa forma, né? Isso é um negócio extraordinário. Se Jesus é o Senhor da sua vida, se você já faz parte do reino, e é interessante essa ideia em Mateus, é que o reino já chegou. Não é uma realidade para o futuro. Não é uma realidade para o futuro, é uma realidade para o agora, para esse momento. Da mesma maneira que o reino de Deus não é uma realidade para o futuro, não é? Também o é, né? Ele ainda vai ser plenamente implantado, plenamente realizado na volta de Cristo. Mas nós já estamos vivendo, né, esse reino agora, no aqui e agora. E nesse aqui e agora, o Senhor já está reinando, Ele é Deus, Ele é Senhor, e Ele também já estabelece os seus princípios, né? Sua vontade, a sua ética, o seu desejo. E se você, de fato, já faz parte desse reino, você precisa viver de acordo com essa vontade. Você citou, pastor Samuel, aí alguns autores cristãos e como eles percebem a mensagem do Sermão da Montanha. Como uma contracultura, como uma verdade desafiadora, como algo extraordinário para a vida do cristão. E, de fato, os princípios colocados aqui no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, são princípios assim magníficos, poderosos, que elevadíssimos, né? Mas eu trouxe aqui a mensagem de alguns autores não cristãos, filósofos, que leram o Evangelho, que leram o Sermão do Monte, e o que eles acham sobre isso. Aí você percebe o quanto o Evangelho é uma contracultura. O autor George Bernard Shaw, ele disse o seguinte, que o Sermão do Monte, na verdade, é uma explosão impraticável de anarquismo e de sentimentalismo. Olha, Tá dizendo olha a isso, conclusão, né? Ele está dizendo o seguinte,
esse negócio é tão sem sentido e tão sem propósito, que se a gente obedecesse o que Jesus ensinou, a sociedade entrava em colapso. A lógica dele é o seguinte: se todo mundo amar de fato, se todo mundo se submeter, se todo mundo for humilde, quem vai dominar sobre o outro? Em uma sociedade de dominação. Em uma sociedade capitalista, numa sociedade em que um se sobressai sobre o outro, e isso é vantagem. O valor está no ter, né? E não no ser. Então, para ele é algo impraticável. Olha que coisa, ele diz que é uma explosão impraticável de anarquismo e de sentimentalismo. Outro autor, né, aí já filósofo, né, Friedrich Nietzsche, ele disse, mais conhecido, ele disse assim, que a moralidade cristã é a mais maligna forma de toda a falsidade. Ele está dizendo assim, tudo que Jesus ensinou é uma mentira, é uma farsa, isso não existe, isso é um conto da carochinha, isso é impraticável, isso é impossível viver isso que Jesus está ensinando. Aí a pergunta que a gente fala como cristãos, esses autores têm razão? Na verdade, a razão deles está no fato de que o que Jesus trouxe é totalmente contrário ao que a sociedade prega, totalmente averso do que o reino das trevas, é totalmente averso àquilo que a humanidade caída, sem Deus na sua direção, uma sociedade que se rebelou contra o Criador lá no Éden, essa sociedade que ignora a existência de Deus, que tenta estabelecer seus princípios, suas práticas, sua forma de existir, na ausência de Deus, ignorando totalmente Deus, que essa sociedade não consegue compreender essa proposta de Jesus. Mas o que Jesus está dizendo aqui para nós é que é totalmente possível. Ele diz, na verdade, que esse é o caminho da felicidade. Você quer ser feliz? Você quer voltar para o início, para aquilo para o qual o seu Criador te criou para ser? Então, viva esses princípios. Jesus estabelece, por exemplo, recompensa. E toda hora esse texto fala em recompensa. Ele diz, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. Isso é praticável, isso é uma realidade, isso vai trazer transformação na sua vida. Viva assim e você é feliz. Viva assim e o Pai vai te recompensar. Faça assim diante do Pai e você vai ser feliz e a sua vida vai dar certo. Você quer que a sua vida dê certo? Então caminhe nessa direção. É interessante assim, uma observação, né, nessa questão aí os dois autores das frases que você citou, é que aparenta ser que cada um deles parte do princípio da impossibilidade, né? Então eles concluem o seu argumento a partir da observação da sociedade. Eles observam a sociedade, enxergam a impossibilidade e taxam a frase. O pronunciamento de Jesus parte do princípio contrário, né? Ele não parte de uma observação da sociedade, ele parte do princípio do que ele criou a sociedade para ser, do que ele criou o ser humano para ser. Logo, o que Jesus está fazendo aqui não é uma leitura do ser humano, né? O que Jesus está fazendo aqui não é uma leitura do que o ser humano é. O que Jesus está fazendo aqui é uma leitura daquilo que ele veio inaugurar para que o ser humano seja. Né? Que não só é possível, e a gente sabe que existem aqui os valores do reino, como foram colocados contra a cultura, essenciais, etc. Os valores do reino, de fato, por exemplo, quando você perdoar, né? Na sociedade que a gente vive, né? Rancorosa, que prega o ódio. Extremamente vingativa, que prega o ódio, etc. Aí Jesus vem e diz assim, não, você precisa aprender a perdoar. Né? Você precisa aprender a amar o inimigo. Amar o inimigo. Orar pelo inimigo, interceder pela vida do inimigo. Né? E aí você observa o seguinte, o que Jesus propõe não é impossível. Mas como a gente até vai ver aqui um pouco mais à frente, quando ele fala de porta estreita e tal, não é simples, não é fácil, né? Mas não é impossível, né? E aí eu achei interessante fazer essa observação,
de que, de fato, as leituras que são feitas da sociedade, elas leem a sociedade a partir do que a sociedade é. Sim. Né? Isso a gente fala de cosmovisão cristã, né? Sim. A cosmovisão é cosmovisão é a ideia de como você enxerga o cosmos, como você enxerga o mundo, qual é a sua visão de mundo. A cosmovisão secular do mundo é aquela visão de um mundo que parte da ausência de Deus, né? Deus não existe. É uma sociedade ação e reação, né? Ação e é uma reação. sociedade construída com essa ideia, Deus não existe. E aí a gente vive a partir disso. Essa cosmovisão mundana é aquela cosmovisão que ignora a queda, a rebelião, e pensa assim, o ser humano é sempre esse ser bonito, sim, bom, sim. que vai evoluindo até se tornar perfeito. É um humanismo cego, né? O humanismo, que o ser humano é o centro do universo e tudo. Quando você pensa na cosmovisão bíblica ou na cosmovisão cristã, você lembra que o Éden era perfeito, que o ser humano pecou, se afastou de Deus, se rebelando contra o seu rei, e que tudo que vem a partir daí é como consequência desse pecado, dessa falha. Então, quando você quer entender a proposta de Deus para a vida, você tem que levar em consideração a verdadeira história, porque conta uma história diferente, não a história bíblica. A verdadeira história parte de um ser humano caído, que já foi perfeito lá, mas que se rebelou contra Deus e que por causa dessa rebeldia, né, dessa rebelião contra Deus, sofre toda a consequência do pecado sobre a sua vida, né? E que isso precisa ser consertado. O ser humano, e esses autores aqui, partem desta ideia humanista de um ser humano que tem um potencial, que é bom, né? E com a ausência de Deus, o ser humano que se basta, né? E aí Jesus vem dizer que não, que o ser humano, se ele quer ser feliz, ele precisa retornar ao seu Criador, ele precisa se submeter à vontade do verdadeiro Rei, que é o Senhor do universo. E nós falamos no início aqui sobre que o Sermão do Monte é a constituição desse reino, né? Sim, a constituição desse reino. E aí a gente percebe o seguinte, que essa constituição, ou esse reino, não é democrático, no sentido de que os seres humanos se estabelecem aquilo que eles acham que é melhor para a vida deles. Então, quem que sabe o que é melhor para a vida dos seres humanos é o Criador. É quem criou os seres humanos. Quem criou. Né? Então, aqui é totalmente centrado em Deus. É Deus que sabe o que é melhor para os seres humanos e o que Ele quer para os seus súditos. Esse é o caminho. Essa é a ética, essa é a vontade. A gente poderia, assim, em termos assim, diretos, né, e usando desses dois princípios que nós estamos fazendo esse contraponto entre o Sermão do Monte, né, as palavras de Jesus, e passamos aqui por alguns teólogos e também pelos filósofos, os pensadores. Aí a gente vai pensar assim, é impossível? De fato quando não se tem Jesus. Sim. Né? E a proposta que Jesus está oferecendo aqui é para aquele que tem Jesus, aquele que decide viver a sua vida a partir da constituição desse reino. Para esse é possível, porque de fato Jesus inaugura um novo tipo de vida, né? A gente pode dizer isso, uma nova maneira de viver, uma nova forma de viver, né? Sim. O texto bíblico vai dizer que é nova criação, né? É nova criação, aqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo, né? A partir desse sangue precioso de Cristo, são uma nova criação, e essa nova criação precisa viver a partir de uma nova ordem, né? De um novo princípio, né? O sermão de Jesus, então, meus irmãos, você que está acompanhando a gente, ele constitui de fato um ensinamento profundo de como é e como será a vida daquele que é resgatado para o reino de Jesus. Então aqui Jesus está inaugurando um novo tempo, mas é um novo tempo onde ele está mostrando para os seus discípulos, mostrando para cada um de nós qual é o caminho que nós precisamos percorrer, né? Pastor Alain, até me vem aqui à cabeça
Uma outra frase recorrente também aqui nesse texto que nós estamos estudando, do Sermão da Montanha, é a ideia Jesus usa essa expressão, né? Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, né? Que infelizmente algumas pessoas pegam essa ideia para tentar dizer assim que Jesus está desfazendo tudo que os profetas disseram, etc. E a gente percebe claramente que o que Jesus está fazendo aqui é apenas reestruturando o jugo, né? Aquela ideia do rabi que tem um jugo, etc. E aí Jesus disse, ouvistes o que foi dito, a partir do quê? Da tradição, né? A gente tem ali os saduceus e os fariseus, que eram as duas principais facções religiosas ali que dominavam o templo ali. Que eram os professores, né? Os saduceus ficavam no templo e os fariseus com as sinagogas. Sinagoga, que eram escolas, que eram Isso, eles na verdade eram responsáveis pelos primeiros passos do ensino, eram os fariseus, eles dominavam isso, porque um menininho judeu, ele não ia aprender no templo, ele aprendia na sinagoga. Né? Ele aprendia na sinagoga. E cada um desses rabis, né, esses professores, digamos assim, eles tinham o que a Bíblia, inclusive, vai chamar de jugo, né? Era o jugo desse rabi, que era a maneira dele interpretar. Era a cartilha, era a lista de preceitos, de mandamentos que eles faziam, né? Quando eles liam um mandamento lá na lei de Moisés, cada rabi tinha a sua explicação. A sua maneira de explicar. Sua maneira, uns eram bem mais rígidos do que os outros. E esses entendimentos que eles tinham era chamado de jugo. Isso mesmo. E é interessante assim, porque o que Jesus está fazendo quando a gente ouve essas expressões, né? Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus está devolvendo a interpretação real daquele assunto, né? Vamos citar um aqui, por exemplo, quando Jesus diz assim, ouvistes o que foi dito, amarás o próximo e odiarás o inimigo. Né? O odiarás o inimigo não está na lei de Moisés. Era parte do processo de interpretação que os rabis fizeram. Aí o que Jesus faz? Não, ame o próximo, ame o inimigo. Ore pelo inimigo, interceda pelo inimigo. Então ele inaugura uma nova maneira de pensar também, né? A gente pode dizer assim, quando ele diz, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, ou seja, eu que sou o rabi central, o rabi mestre, aquele rabi que é o criador de todas as coisas, eu estou dizendo. Fala assim que ele estava inaugurando uma nova forma de pensar. Eu poderia dizer, concordando contigo, mas dizer assim, que na realidade ele estava resgatando o verdadeiro propósito. Essa expressão é bem melhor. Porque Jesus, ele estava lá com o Pai quando os 10 mandamentos foram entregues, quando a Bíblia estava sendo escrita. Ele participou da criação. Então, se tem alguém, né, cada rabi se avogava, se declarava ali detentor do conhecimento, e cada um tinha um conhecimento mais profundo. E um dizia, olha, o verdadeiro, o principal mestre era esse, o rabi. Era uma briga de egos ali, né? Quem tinha um conhecimento mais profundo. E cada um tinha sua explicação, né? E debatiam sobre isso. Mas quem realmente tinha razão no meio de tantos rabis e tantas linhas de pensamentos? Quem tinha a verdadeira explicação? Se alguém tem essa explicação, é Jesus Cristo. Né? Porque ele é o legislador. Foi ele que escreveu os 10 mandamentos. Foi ele que deu a todos nós. Né? Então, ele teria a melhor explicação. Se alguém tem algum jugo, ou no sentido de explicação melhor da lei, essa melhor explicação é aquele que criou. Né? Ele é o mentor dessa lei. Meu irmão, minha irmã, olha só, eu queria incentivar você a ler, não só ler a Bíblia, que nós aqui incentivamos você a ler a Bíblia constantemente, de maneira devocional, mas também de maneira a aprofundar-se no estudo da Escritura. Mas eu queria dizer aqui para você hoje, já que nós estamos estudando esse trecho da Bíblia, para que você lesse esse trecho da Bíblia, para que você estudasse esse trecho da Bíblia, para que você se aprofundasse nesse trecho da Bíblia. Sabe, pastor Alão, uma coisa que eu acho muito interessante no sermão do Monte de Jesus,
é que é quase impossível ler o Sermão do Monte contra o outro. Não. E nós temos de Verdade. fato uma dificuldade muito grande. Sim. Uma vez eu decidi que eu ia pregar uma série de mensagens no Sermão do Monte. Cheguei a esboçar a série. Né? Eu falei, vou esboçar essa série. Fui esboçando ali algumas dezenas mesmo, assim, assim, deu uma dezena de temas e tal, né? Mas no final, a conclusão, o pensamento que vinha no meu coração era mais ou menos o seguinte: será que eu tenho condições de pregar isso? Por quê? Porque você não vai pregar para alguém aquilo você prega para você mesmo. O Sermão do Monte é um negócio, tem até o pastor Eleuto, na verdade, ele citou que um professor disse a ele, na classe, né, no momento de estudo, ele usou a seguinte expressão: quando você lê a Bíblia, né, a Bíblia lê você. Né? Então, ao mesmo tempo que você está ali estudando, se aprofundando, etc., a Bíblia está fazendo leituras a respeito de você, que o Espírito Santo nos confronta nisso, né? E eu acho isso muito interessante. Por isso fica aqui esse incentivo, né, para que você leia a Bíblia, para que você estude a Bíblia e para que esse estudo não seja feito para alguém, seja feito para você mesmo. Que você permita, né, que esse texto bíblico tão precioso e tão profundo, ele confronte você, ele confronte as suas deficiências. Né? Nisso também, assim, havia um diferencial da forma que Jesus ensinava para com os mestres daquela época. E o Sermão do Monte termina com essa frase, que o povo admirado porque ele não ensinava como os outros mestres ensinavam. E uma coisa que Jesus fala aqui, na questão da aplicação da palavra na sua vida, é um convite à prática, porque naquela época, muitos das pessoas que faziam e que ensinavam, os escribas, fariseus, eles eram muito teatrais. Eles faziam aquilo mais como uma performance, né? E Jesus chama eles para uma reflexão mais do ser do que fazer, né? Até no começo da lição fala sobre isso. Eles tinham muito uma preocupação com a performance, com o fazer, com o público, né? Que as pessoas vissem eles orando, ou dando esmola, ou fazendo, ou guardando o sábado. Eles queriam parecer sempre alguma coisa, né? Sim, e Jesus chama aqui para a intimidade da pessoa. Ele está dizendo o tempo inteiro, olha, não adianta você ser fingido, porque nessas questões de espiritualidade, não é o que as pessoas veem em você, mas o que o Pai vê em você, vê em secreto. E ele usa a palavra hipócrita, né? Hipócrita, que é a palavra de um ator, né? Alguém que fica representando, um faz de conta, né? O faz de conta teatral. Você representa-se diante das pessoas como se fosse um ator. Essa palavra hipócrita, ela se repete várias vezes nesse sermão. Sim, várias vezes. Não seja como os hipócritas, não seja como aqueles que são como atores. E é sempre direto, né? Não seja. Aí a ideia aqui que eu até anotei, dizendo o seguinte, que a vida cristã não é um teatro para você fazer de conta, para você fingir diante das pessoas. E chama essa responsabilidade para você viver a vida assim diante de Deus. Porque tudo que você faz não é para as pessoas verem, mas é para o seu rei. Como servo do Senhor Jesus, você fazer para ele. O seu objeto, vamos colocar aqui entre parênteses, né? O seu objeto de atenção, ou os olhos, a sua assistência, que você quer atrair a atenção. A sua plateia. Não são pessoas, é a trindade. E Jesus fala assim, que se a sua plateia for as pessoas desse mundo, se você faz só para eles, mas o seu coração é uma falsidade, uma mentira, tudo que você está vivendo é uma farsa, você já ganhou sua recompensa. Já ganhou, que é o aplauso, né? Mas aquele que faz diante do Pai em secreto, entra no quarto para orar, dá uma esmola, mas não quer que ninguém veja, né? Diz, o Pai vê você em secreto e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Né? Isso é muito interessante. Bom, Pastor Alain, nós sabemos que aqui na nossa lição bíblica, ela enfatiza, né, alguns importantes valores, né,
que constituem o reino de Deus, né? Sim. Ela vai enfatizar aqui a questão da cidadania, a questão da influência do reino, a questão da justiça e a convocação do reino. Eu queria rapidamente passar contigo um pouco dessas questões aqui, desses valores, né, melhor dizendo, que são colocados aqui. Quando é colocado aqui essa ideia de a cidadania do reino como um valor, que está expresso aqui no Sermão do Monte, o que seria essa cidadania, né? Eu acho que o senhor já falou um pouquinho ali, quando falou da questão da Constituição, né? Mas vamos tentar destrinchar um pouquinho aqui para a gente caminhar na... Cidadania que tem a ver com a cidade, que tem a ver com direitos e deveres de um cidadão, né? E acho que a gente poderia pensar dessa forma, no sentido de que o reino de Deus está presente e aqueles que fazem parte desse reino, que são cidadãos desse reino, precisam exercer essa cidadania. E o texto aqui de Mateus, no Sermão do Monte, começa a descrever quais são as credenciais, o que credencia alguém, né? Qual o registro de nascimento deste cidadão desse reino. E aí esse registro, né, essas credenciais estão exatamente nas bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças que são assim as marcas principais de quem é um cidadão do reino, que tem a ver com a conduta e o caráter de todo cristão. Então, quem é um cidadão do reino? É aquele que tem essas marcas, que lá vai dizer, né, felizes são os pobres, como está aqui no texto, né? Os pobres, os mansos, os que choram, aqueles que são humildes, aqueles que têm fome e sede de justiça, então, aqueles que são misericordiosos, aqueles que são puros de coração, né? Desejo por santidade, aqueles que proclamam a paz e aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Essas bem-aventuranças, então, assim, só para eu tentar exemplificar aqui, seria, por exemplo, como se fosse um passaporte, né? Por exemplo, quando nós estamos num país estrangeiro, como nós provamos a nossa cidadania, né? Você é cidadão de onde? De onde? Então eu saco o meu passaporte e é verificado que eu sou um cidadão brasileiro, né? Então, as bem-aventuranças seriam uma espécie de identificação, tá? Como eu sei que você é um cidadão do reino? Aí ele saca essas credenciais aí que são as bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças, sim, claro, tem a ver com você, a prova, a evidência de que você é um cidadão do reino. Mas, sobretudo, nessa questão da cidadania, mostra qual é o padrão e o estilo de vida, a forma de viver, a ética desse país, né, desse lugar chamado Reino de Deus, desse lugar espiritual chamado Reino de Deus. Em que aqui, por exemplo, se fala de fome e sede de justiça, né? Em que se fala sobre misericórdia, de amor, que fala sobre ser puro de coração, ser pregador da paz, né? Então, os cidadãos do reino são aqueles que buscam essas marcas, essas características e buscam viver dessa forma. E dando sequência aqui, então, a partir dessa identificação, a partir desse passaporte, né, o cidadão do reino, então, é a partir daí que esse cidadão passa, então, a influenciar. Então, a influência dele já parte dessas credenciais, né? Aí eu queria só fazer uma provocação, assim. Então, nesse sentido, falando aqui da questão da influência, que vai iniciar ali quando Jesus fala, ó, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, né? Com uma ideia de fator diferenciador, né? Você é diferente, né? Sim. O sal é diferente da comida, a luz é diferente da escuridão, então você é um fator diferenciador. Então, seria assim, essa ideia de influência que está sendo colocada para nós aqui no Sermão da Montanha, seria também algo para a gente pensar na realidade que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, nós estamos vivendo uma realidade hoje atípica, né, na nossa sociedade, em que de alguma maneira essas credenciais, ela fala, por exemplo, de consolo, né? Ela fala de misericórdia,
humildade, né? Esses valores, eles poderiam ser assim de maneira influenciável, vistos na prática, também nessa realidade que nós estamos vivendo nos nossos dias? Sim. Não faz muito tempo eu fui pregar sobre esse texto, que fala aqui do sal da terra e luz do mundo, que está aqui em Mateus capítulo 5, o versículo 13 a 16. E eu coloquei como tema para esse sermão, né, faça a diferença. Faça a diferença. Eu fiquei pensando em atitudes que a gente deve fazer, coisas que a gente deve praticar. E num dado momento em que eu estava preparando o sermão, eu fui impactado com essa realidade, de que a questão aqui não é fazer, a questão aqui é ser. E aí eu mudei o título do sermão para Seja a diferença. Porque aqui é o puro de coração, aquele que é puro de coração, aquele que é pacificador, é aquele... Parece ser só uma questão de semântica, mas não é, né? Não, é viver, é a vida, é o estilo de vida, a maneira em que você vive. Se você vive esse estilo de vida proposto pelo Evangelho de Cristo, então você é sal. Se você vive essa verdade aqui, essa sede de justiça, e assim, aquele que chora, né? Aquele que é humilde, que é pobre de espírito, essa pessoa, então, ela é. E aqui diz, ó, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Que ali a gente viu sobre a cidadania do reino, e aqui agora a gente vê já a questão da influência do reino, né? E aí essa questão de ser sal e ser luz, né? Lembrar que o sal é muito importante, né? Naquele tempo, como hoje é importante. O sal tinha a importância de conservar o alimento para não se perder, coloca até hoje, até né? Hoje se faz isso. Isso é muito costume aqui do Nordeste do Brasil, colocar sal na carne. Uma carne muito boa, inclusive. Sim, né? Carne de sol, né? É uma maneira de se conservar em épocas em que não se tinha geladeira, então se usava o sal para conservar a carne. E tem essa ideia, né? Mas também o sal tem a ideia do sabor, de saborear, de fazer a diferença. Então, o cristão é chamado para estar no mundo, no meio de uma sociedade, como nós vivemos, para, ao mesmo tempo, guardar o mundo da deterioração total, né? Da perversão total. Ele conserva aqui, trazendo para o mundo os princípios da palavra de Deus, mas também ele vem para trazer sabor para fazer a diferença. E eu estou dizendo tudo isso para dizer, nesse tempo em que a gente está vivendo, a gente não tem que ficar preocupado tanto em fazer, mas em ser aquilo que Jesus procura para a gente, ser bondoso. E quando você isso flui de uma maneira natural. O que você faz é um reflexo. Pastor Samuel, é isso que eu quis dizer. É isso que eu quis dizer. Porque aí a gente vai olhar com mais amor para o nosso vizinho necessitado, a gente vai lembrar de pessoas que estão sofrendo, a gente vai ter uma palavra de Deus para aqueles que estão aflitos, com medo de perder o seu trabalho. Sabe, viver esse evangelho gracioso, amoroso, que se importa com as pessoas, que fica indignado com a injustiça em nossa volta, porque você tem como base o Evangelho que está ali inundando o seu coração. E aquilo que é você agora é a sua essência. Você é um cristão, você é um cidadão do reino. Aquilo que você está vendo em sua volta não condiz, é contrário, aquilo te escandaliza. Né? Nós ficamos escandalizados com o mundo quando os princípios do Evangelho estão na nossa vida, no nosso coração. E aí a gente passa, por onde a gente vai passando, a gente vai deixando rastro, porque a ideia aqui da luz também, né? Sim, sim. A gente deixar rastro de luz por onde a gente passa, vamos fazendo a diferença, de maneira que aquilo que você vive, não aquilo que você faz tão somente, mas aquilo que você é e reflete em suas atitudes, naquilo que você faz com que as pessoas olhem para você e vejam Cristo em você e vejam a diferença. É o fator diferenciador, né? Tem alguma coisa diferente nessa pessoa, né? E a gente vai entrar aqui nessas outras duas questões. Nós estamos chegando aqui no finalzinho do nosso tempo, né? Que é esse valor da justiça. Sim. E o da convocação, né? Nesse valor da justiça, a nossa lição
ela enfatiza, ela coloca duas ênfases aqui para a gente, que é os preceitos da vida no reino e a prática da vida no reino, né? A partir ali do capítulo de número 5, 17. Mas eu queria focar aqui, talvez a gente até entre na questão depois, mas essa primeira parte do versículo 17 do capítulo 5, né? Que aqui no versículo 5, no capítulo 5, versículo 17, o texto vai dizer assim, ó, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir, né? Eu quero pegar isso aqui porque existem muitas interpretações nesse texto, e algumas interpretações, ao nosso ver, equivocadas, sim, que pegam essa primeira parte e diz, olha, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, né? Eu não vim para anular, mas para cumprir. E algumas pessoas tendem a pensar, ou por exemplo, pega o Antigo Testamento, corta da Bíblia e fala, isso aqui não vale mais. Já foi, né? cumprido. Já foi cumprido. Já. Então Jesus ali está dizendo que ele cumpriu. Não vale, né? mais para agora. O que a gente poderia dizer aqui a respeito desse versículo 17? Já falamos aqui a respeito de alguns equívocos que ele instaura, né? Mas qual é a maneira que nós enxergamos e nós interpretamos esse versículo 17 aqui, que fala desse cumprimento, né, daquilo que Jesus veio cumprir, né, na lei? A gente poderia perguntar também, o Antigo Testamento ainda está válido? Sim. É uma realidade? Ele está em vigor? Quando Jesus cita aqui a lei e os profetas, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Antigo Testamento. Né? E aí a gente poderia perguntar se é válido. Foi válido para Jesus. Quando a gente tem a Bíblia hoje em mãos, a gente tem o Antigo e o Novo Testamento, e a gente folheia aqui, né, observa o Antigo e o Novo Testamento. Mas a gente precisa lembrar que na época de Jesus e até mesmo na época dos apóstolos, a Bíblia que existia era o Antigo Testamento. Sim. E eles que não tinha, inclusive, a mesma divisão que nós temos. Né? A nossa divisão aqui, ela chega a ser 5, né? Ela tem 5 divisões, né? Uhum. A Bíblia, naquela época, ela só tinha lei, profetas e, para alguns, tinham os escritos, né? Escritos. Que compreendiam toda a escritura que eles tinham em mãos naquela época, né? Sim. Então, a Bíblia que Jesus usava, a Bíblia que o apóstolo Paulo usava, que os apóstolos usavam, era o Antigo Testamento. E todos eles disseram que a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus diz, a tua palavra é a verdade. Então, o Antigo Testamento não foi abolido por Jesus. Ao contrário, ele está dizendo aqui claramente, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir, né? Eu vim confirmar, em algumas traduções, eu vim confirmar essa ideia. A impressão que se tem aqui é que como Jesus é um rabi, né, alguém que está ensinando uma maneira de compreender a Bíblia Sagrada, é possível que a maneira que ele falava sobre amor, a maneira que ele falava sobre misericórdia, que era diferente dos rabinos daquela época, alguém pudesse imaginar assim, olha, Jesus então, ele está tirando todas as exigências, né? Não precisa mais, não é tão difícil como os rabis ensinam. E aí Jesus vem trazer uma interpretação mostrando exatamente o contrário disso. Na verdade, ele está subindo ainda mais o patamar ali. Está trazendo uma responsabilidade e mostrando com mais profundidade a palavra. Algumas pessoas, por conta desse versículo aqui, entendem que alguns mandamentos foram abolidos, por exemplo, a questão do sábado, que nós proferimos, nós entendemos como um mandamento vigente, com base em textos como esse. Mas aqui, claramente, Jesus explica dizendo, digo a verdade, enquanto existir o céu e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, ele diz, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que por menores, ensinar aos outros e fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Que mandamentos que ele está se referindo? Aos mandamentos, aos ensinamentos que a Bíblia proclama no Antigo Testamento. E eu acho interessante aqui, né? No versículo 20, ele vai dizer assim, ó, por quê?
vos digo que se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, ele está dizendo aqui que os escribas e fariseus possuem uma maneira de justiça que não leva em consideração o cumprimento, porque eles até pregavam, eles até ensinavam, eles até exigiam o cumprimento, mas eles mesmos não cumpriam, né? Eles mesmos abriam as brechas ali para eles passarem por ela. E aí Jesus está afirmando aqui, olha, a vossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus. E o padrão que Jesus estabelece para nós, que é o padrão do reino, é o padrão do Pai. Seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai. E esse Deus perfeito, ele manifesta a sua vontade através da Bíblia, né? E isso os 10 mandamentos é uma expressão do caráter e da vontade de Deus e o desejo dele para o ser humano. Isso é demonstrado lá nos 10 mandamentos para a gente, né? E Jesus mostra claramente isso para nós, que o padrão é nosso. O padrão nosso é o nosso Pai. E nesse sentido, a gente poderia dizer assim, que o Sermão do Monte é uma pregação contra a mediocridade. Me ajuda aí. Mediocridade. Isso, essa palavra, pastor. Nós não podemos ser medianos. Nós precisamos buscar a excelência. E esse é o desejo que Deus tem para nós como cidadãos do seu reino. E é interessante você usar essa expressão de mediocridade, né? Sim. Que ela é a junção de duas palavras, né? Sim. Ocre, né? Médio e ocre, né? Que era a ideia do seguinte, era a ideia de alguém que escalava uma montanha, e aí você tem a pessoa que nem começou a escalar, e você tem aquele que escalou até o topo. E aí você tem um meio termo, que é aquele que diz assim, para que chegar até lá em cima? Eu vou ficar por aqui mesmo. E ele ficava pela metade da rocha ali, e ele era chamado de um medíocre, ou seja, aquele que não atingiu, aquele que não chegou, né? E de fato, assim, a proposta de Jesus é uma vacina contra a mediocridade, né? Porque ele não exige apenas que você conheça, sim, ou que você ensine, etc. Ele exige que você seja aquilo, que você pratique aquilo, né? E essa exigência é um antídoto contra a mediocridade. A maioria dos ensinamentos dos escribas, dos fariseus, era uma maneira de amenizar o mandamento, né? Tipo, como que eu pratico não matar? Aí eles faziam, explicavam aquilo, dando regras. Não faça isso, você cumpriu. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Como que é honrar o pai e a mãe? Faça isso e isso. E veja como que Jesus ressignifica isso. Mas não tinha, eles não entendiam a essência e nem faziam aquilo por amor. Faziam por fazer e não por ser. Fazia aquilo apenas para demonstrar e não como algo que fosse do coração deles. E Jesus chama a essa essência, a entender que a base da lei de Deus, expressa no Antigo Testamento, expresso lá em Êxodo 20, a base dessa lei é o amor, é o desejo do relacionamento perfeito com Deus, do relacionamento com o ser humano. E isso não pode ser fingido. Isso precisa ser vivido na sua essência, tendo o amor como base, né? Porque o centro, a essência da lei é o amor. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso estudo. Eu queria aqui enfatizar na questão da convocação do reino, né? Como que Jesus ele inicia aqui, né? A ideia desse trecho, né? A partir desse que o cristão ele deve ser, ele deve entrar pela porta, né? Ele vai começar aqui no 7,13, né? Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E lá na frente, ele vai encerrar todo o seu sermão, será a conclusão do seu sermão, fazendo uma ilustração, né? Sim. Dando o exemplo de uma pessoa que construiu a sua casa sobre a areia, e aí veio a tempestade e a casa
foi levada, né? Evidentemente, Jesus está fazendo um contraponto aqui, talvez por ser a conclusão do sermão, Jesus está dizendo, olha, tudo isso aqui que você aprendeu, agora você precisa praticar isso, você precisa viver isso. E qual é o risco de não viver? Aí ele diz, olha, o risco de não viver é o mesmo de alguém que constrói a sua casa sobre a areia, né? Ou seja, é um negócio que não tem estabilidade, não tem sustento. E aí ele chama a nossa atenção para a gente construir a nossa morada, construir a nossa casa sobre a rocha. Ou seja, esse ensinamento de Jesus, esse ensinamento da palavra de Deus é o que é o rochedo, é o sustento, é a base aonde se sustentará todo o edifício da nossa vida cristã. Então, meu irmão, minha irmã, você que está estudando com a gente, que você observe esses preceitos de Jesus. E você faça essa observação na sua vida. Se a construção da sua vida cristã, da sua fé, os seus valores estão baseados nesses valores do reino de Deus ou não estão. Se estiverem baseados nesses valores do reino de Deus, então a sua morada está sobre a rocha. Agora, se não estiverem baseados nesses valores do reino de Deus, você está construindo toda a sua morada sobre uma areia que qualquer vento, que qualquer tempestade faz a casa desmoronar. Quando a gente lê o capítulo 5, capítulo 6, a gente falou até da justiça naquele momento, ali a gente não teve tempo aqui, não tem tempo para explanar cada questão, mas Jesus tem ali princípios para a família. Né? Jesus tem ensinamentos de como os seus discípulos deveriam enxergar a vida, sobre a questão da pureza sexual, sobre o cuidado do casamento, sobre como fazer os juramentos, como deveria ser os relacionamentos pessoais, como que a gente deveria lidar com o dinheiro, com o tesouro, e aí tem a ver com os negócios, os princípios para isso. Jesus ensinou como deveria ser o relacionamento nosso com as pessoas e o nosso relacionamento com Deus, como que a gente se relaciona com Ele por meio da vida devocional. E aí Jesus estabelece vários ensinamentos, preceitos, caminhos, né? Passos que nós devemos dar na vida cristã. E aí o que ele desafia nessa parte final é exatamente a prática. Mais uma vez ele coloca ali de pessoas que diante desses ensinamentos fazem a escolha de praticar ou não. Né? E tem gente que até parece discípulo, mas que não é. Né? Então, mas ele nos dá um indicativo para que nós possamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes. Esse é o grande desafio nosso diante do Sermão do Monte. Sermão do Monte. Irmãos, essa foi o estudo da nossa lição. A nossa aplicação aqui da lição bíblica, ela coloca para nós o conhecer a vontade do Rei e o viver a vontade do Rei. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas pessoas, elas querem de fato, elas desejam conhecer a vontade do Rei, né? Mas uma pergunta talvez aqui, que caiba dizer, é como conhecer a vontade do Rei, né? Pastor Alan, se eu perguntasse para ti assim, em pouquíssimas palavras, eu sou uma pessoa que tem o desejo de conhecer a vontade do Rei, a vontade de Deus, e eu pergunto para ti, Pastor Alan, como eu conheço a vontade do Rei? Como que você me responde assim, direto? Perguntando para ele, e a resposta que ele nos dá é por meio da sua palavra. Jesus nos ensina, nos diz por meio da sua palavra. É a leitura e o estudo da Bíblia. Estudar a Bíblia, buscar, por meio da palavra, buscar esse conhecimento. Mas se você quiser começar isso de uma forma bem prática, começa lendo o Sermão da Montanha. Que a gente falou que é a constituição do reino de Deus. Ali expressa de forma assim bem sucinta e direta aquilo que Jesus espera dos seus discípulos. Pratica isso aqui que você já vai estar num caminho muito bom. E o pastor Alain, inclusive, já deu a resposta para a segunda questão, né? Viva a vontade do Rei. Como viver essa vontade do Rei? Se submetendo àquilo que a própria Escritura está revelando a você. A gente comentou, né? Você lê a Bíblia lê você. Então, quando você lê
um texto como esse, por exemplo, do Sermão do Monte, automaticamente você é confrontado. Você sabe, você conhece o seu coração, e a Bíblia ajuda você a enxergar com clareza, ainda mais o seu coração. Quando nós temos essa percepção e quando nós temos essa revelação, o que fazer então para viver essa vontade? É nos submetermos a ela. Ou seja, é uma maneira prática, né? Sim. É corrigir. Se eu sou mentiroso, eu tenho que parar de mentir. Eu tenho que corrigir as rotas da minha vida, corrigir os rumos da minha vida, para que essa vontade seja estabelecida na minha vida. Quando eu faço isso, eu influencio. Esse é Exato. a grande missão cristã. Jesus não chegou aqui pregando regras. Jesus, no Sermão da Montanha, não trouxe uma lista enorme de nãos. Não faça isso, ou faça isso. Não fez isso. Exato. Ele apresentou uma proposta de vida, uma maneira de viver, e ele ensinava isso por meio do seu exemplo. E por meio da forma como ele vivia, ele influenciou a vida dos seus discípulos. Os discípulos olhavam para ele e viam a maneira como ele vivia. Então isso é importante para nós hoje. Viver a vontade do Rei é a maneira que nós temos para influenciar a sociedade, fazendo a diferença, sendo a diferença nesse mundo, né? O contrário do que o apóstolo Paulo prega lá em Romanos 12:2, né? Não se conformeis. Sim. A gente não pode se conformar com esse mundo, quer dizer, não tomar forma desse mundo, mas, ao contrário, a gente deve ser a luz e o sal desse mundo, ao ponto de levar outras pessoas a querer ser o que somos, a praticar aquilo que nós praticamos, porque o que nós somos e o que nós praticamos não vem de nós mesmos, mas vem daquele que nos salvou, Jesus Cristo. Amém. E meu irmão, minha irmã, chegamos ao final do nosso estudo. Aqui no nosso desafio da semana, eu queria deixar para você, como desafio nesta semana, ore por sua igreja local, para que a vontade de Deus seja conhecida e vivida por todos os membros. Mas estude os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus e verifique se há algum ensinamento que não esteja sendo aplicado em sua vida e corrija-o. Feito isso, compartilhe esse conteúdo com alguém que você conheça. Meu irmão, que Jesus abençoe sua vida. Eu queria que você ficasse ainda com a gente, nós vamos encerrar com uma oração, mas eu quero que você ouça agora o recado da Junta de Missões a respeito da obra missionária, e após esse recado nós oraremos e encerraremos esse nosso momento de estudo. Prezados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja e permaneça nos vossos corações. Este é o momento missionário e para isso nós leremos o texto da segunda carta de Paulo apóstolo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 3, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e ainda mais. Paulo apóstolo está em missão, levando a efeito sua terceira viagem missionária. Neste contexto, mobiliza os irmãos da igreja de Corinto, desafiando-os a participarem do levantamento de uma oferta específica, de uma campanha financeira, com o objetivo de abençoar os irmãos em Jerusalém, justamente por conta das suas necessidades. Desta forma, também estaria promovendo unidade entre as igrejas dos judeus e dos gentios, a igreja de Cristo em unidade. Nesta mobilização, Paulo destaca a postura diferenciada, gloriosa e abençoadora da igreja de Cristo na Macedônia, pois não ofertavam daquilo que sobrava, pois viviam em grande tribulação,
mas se ofertaram integralmente ao Senhor. Em outras palavras, a baixa renda dos irmãos da Macedônia não os impediu de generosamente ofertar e abençoar outras pessoas. Isto sensibilizou o apóstolo profundamente e tornou os macedônios referenciais no excelente exemplo de ofertas voluntárias e generosas. Prezados, a Junta de Missões e as famílias missionárias dependem das ofertas da escola bíblica. São estas ofertas que sempre mantiveram e abençoaram a proclamação do Evangelho na Igreja da Promessa. Hoje estamos vivendo dias muito diferentes do que antes vivemos. Não estamos nos encontrando pessoalmente para a adoração. E isso, prezados irmãos, afetou, de certa forma, as arrecadações das ofertas da escola bíblica. Neste sentido, com muito temor e tremor, nós conclamamos a todos a manterem suas ofertas para os projetos missionários da igreja. A Junta de Missões mantém vários projetos missionários. Dentre eles, destacamos o projeto Moçambique, com 3 frentes específicas. Primeiro, o projeto Plantando Esperança, com mais de 300 crianças que são mantidas na escola pública. A segunda frente, o segundo projeto, trata-se do pastoral ministerial. Nós mantemos a família missionária, bem como auxiliamos os pastores moçambicanos que levam a santa e gloriosa palavra do nosso Deus. E a terceira ação desse projeto Moçambique é o projeto PEP, um projeto de educação integral, onde a Igreja da Promessa efetivamente abençoa estas crianças tão preciosas para o nosso Deus. Prezados irmãos, em tempos de crises, os projetos missionários e a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus não pode ser interrompido. Pelo contrário, em todos os tempos, o Evangelho é a resposta para o mundo. Por gentileza, continuem contribuindo generosamente para a obra do Senhor. A Junta de Missões e as famílias missionárias necessitam das vossas ofertas, das vossas contribuições, sobretudo das vossas orações. Separem suas ofertas missionárias, façam contato com os seus pastores locais, falem com as tesourarias locais, se envolvam cada vez mais com a missão gloriosa que Deus confiou à sua igreja. Queridos irmãos e irmãs, recebam antecipadamente nossa gratidão pela generosidade, compromisso e fidelidade para com esta causa gloriosa. Reconhecemos a importância da oferta de vocês e oramos sempre para que as bênçãos do Senhor sejam multiplicadas sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, sobre as empresas, sobre os empregos, no nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por ter estudado a lição conosco nesse tempo. A nossa expectativa é que tenha sido abençoador e edificante para a sua vida. No próximo sábado nós estamos aqui novamente às 9 horas, estudando a nossa lição bíblica com o tema Quem é este? E agora nesse momento eu gostaria que o pastor Alain nos despedisse com oração e que nós tenhamos um feliz sábado em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Senhor e Rei, nós te agradecemos por esse tempo precioso aqui, que pudemos refletir um pouco sobre a sua palavra, aprender um pouco mais sobre os princípios do reino de Deus. Que o Senhor nos dê graça, que por meio do Espírito Santo nós possamos ter força e condição
de entender cada vez mais esses princípios e praticá-los em nossa vida. Que nós possamos, como cristãos que somos, sermos sal, sermos luz nessa sociedade tão complicada, tão distante de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que a Tua presença seja sobre nossas vidas. Eu oro nesse instante, agradecendo mais uma vez por esse momento e pedindo a Tua bênção sobre nós. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Meu irmão, até o próximo sábado, em nome de Jesus.